Você já parou para pensar no que aquela xícara de café pela manhã realmente significa? Muito além de um simples ritual matinal, o café carrega consigo uma história rica e uma série de efeitos ocultos que podem impactar profundamente a sua saúde e o meio ambiente. Hoje, vamos mergulhar nos segredos sombrios dessa bebida que é amada no mundo todo, mas que esconde perigos que muitos desconhecem. O café é, sem dúvida, uma das bebidas mais consumidas globalmente. Desde a sua descoberta na antiga Abissínia, na região que hoje é a Etiópia, ele viajou pelo mundo, conquistando corações e mentes. No entanto, apesar de sua popularidade, o consumo de café, especialmente em grandes quantidades, pode trazer sérios riscos à saúde. Vamos explorar cada um desses efeitos, começando pelo sistema cardiovascular. A cafeína, principal composto ativo do café, é um potente estimulante do sistema nervoso central. Ela age bloqueando a ação da adenosina, um neurotransmissor responsável por promover a sensação de relaxamento e sonolência. Ao fazer isso, a cafeína mantém o cérebro em um estado de alerta, o que é exatamente o que muitos procuram ao consumir café. Quando a cafeína entra na corrente sanguínea, ela também estimula a liberação de adrenalina, o que resulta em um aumento temporário na pressão arterial e na frequência cardíaca. Para indivíduos saudáveis, esses efeitos podem ser relativamente inofensivos, mas para aqueles com predisposição a problemas cardíacos, eles podem ser perigosos. Pesquisas têm mostrado que o consumo excessivo de cafeína pode levar ao desenvolvimento de hipertensão, uma condição que aumenta o risco de doenças cardíacas, acidentes vasculares cerebrais, AVC e outras complicações cardiovasculares. Além disso, o consumo crônico de altas doses de cafeína pode causar arritmias cardíacas, que são irregularidades no ritmo do coração. Embora a maioria das arritmias induzidas pela cafeína sejam benignas, em casos mais graves, elas podem evoluir para condições como fibrilação atrial, que é um fator de risco significativo para AVC. Esse risco é particularmente preocupante para pessoas que consomem várias xícaras de café por dia, especialmente se combinado com outros fatores de risco, como tabagismo ou histórico familiar de doenças cardíacas. Efeitos na saúde mental. Enquanto o café é frequentemente celebrado por seus efeitos energizantes, ele também pode ter um impacto negativo na saúde mental. A cafeína é conhecida por sua capacidade de aumentar a vigilância e melhorar o humor a curto prazo, mas esses efeitos podem rapidamente se transformar em ansiedade e agitação, especialmente em doses elevadas. Em pessoas predispostas a transtornos de ansiedade, o consumo de café pode desencadear ou agravar os sintomas, resultando em episódios de pânico, irritabilidade e insônia. A insônia é outro problema comum associado ao consumo de cafeína. Como a cafeína bloqueia a adenosina, ela pode interferir nos ciclos de sono naturais do corpo, dificultando o adormecer e levando a um sono de menor qualidade. Isso cria um ciclo vicioso. A falta de sono leva ao aumento do consumo de cafeína no dia seguinte, exacerbando ainda mais os problemas de sono. A longo prazo, a privação de sono pode ter efeitos devastadores na saúde mental e física, contribuindo para o desenvolvimento de depressão, ansiedade e uma série de problemas cognitivos. Estudos também sugerem que o consumo excessivo de cafeína pode estar associado a uma maior incidência de distúrbios do humor. Embora o mecanismo exato ainda não seja completamente compreendido, acredita-se que a cafeína, ao alterar os níveis de neurotransmissores como a dopamina e a serotonina, possa impactar o equilíbrio químico do cérebro, aumentando o risco de depressão e outros transtornos psiquiátricos. Vício em cafeína. A ciência por trás. O vício em cafeína é um fenômeno amplamente reconhecido, mas muitas vezes subestimado. A dependência de cafeína não se limita a uma questão de hábito. Ela envolve mudanças reais no cérebro que levam à necessidade de consumo constante para evitar sintomas de abstinência. A cafeína, ao aumentar os níveis de dopamina no cérebro, ativa os mesmos circuitos de recompensa que são ativados por outras substâncias viciantes, como nicotina e cocaína, embora em menor grau. Quando uma pessoa consome cafeína regularmente, seu cérebro se adapta a esses níveis elevados de dopamina, diminuindo a produção natural desse neurotransmissor. Como resultado, quando a cafeína não é consumida, a pessoa pode experimentar uma queda acentuada nos níveis de dopamina, levando a sintomas de abstinência como fadiga, depressão, dores de cabeça e irritabilidade.
Essa necessidade de evitar os sintomas de abstinência é o que leva muitas pessoas a se tornarem dependentes de café, muitas vezes sem perceber. O café é uma bebida ácida, e essa acidez pode ter efeitos prejudiciais no sistema digestivo, especialmente em pessoas predispostas a problemas gastrointestinais. A acidez do café pode irritar o revestimento do estômago, exacerbando condições como gastrite e refluxo gastroesofágico, RGE. Pessoas que sofrem de RGE frequentemente relatam um aumento nos sintomas após o consumo de café, incluindo azia, dor no peito e regurgitação ácida. Além disso, o café é conhecido por aumentar a produção de ácido gástrico, o que pode contribuir para a formação de úlceras gástricas. Para aqueles que já têm úlceras, o consumo de café pode piorar os sintomas e retardar o processo de cicatrização. Mesmo em pessoas saudáveis, o consumo excessivo de café pode causar desconforto digestivo, incluindo inchaço, gases e cólicas abdominais. Outro aspecto interessante é o efeito laxante do café. Embora muitos apreciem o fato de o café ajudar a regular o trânsito intestinal, o uso frequente de café como um laxante pode levar a problemas de longo prazo. Dependência do café para a regularidade intestinal pode resultar em constipação severa quando o consumo é interrompido, além de potencialmente alterar a flora intestinal. Saúde óssea e cafeína. A relação entre o consumo de café e a saúde óssea é outra área que merece atenção. Estudos indicam que a cafeína pode interferir na absorção de cálcio no intestino, levando a uma menor densidade mineral óssea. Isso é particularmente preocupante para mulheres na pós-menopausa, que já estão em maior risco de osteoporose devido à diminuição dos níveis de estrogênio. A osteoporose é uma condição que enfraquece os ossos, tornando-os mais suscetíveis a fraturas. O consumo excessivo de café pode exacerbar esse risco, especialmente em indivíduos que não ingerem quantidades suficientes de cálcio através da dieta. Para aqueles que consomem grandes quantidades de café, é recomendável monitorar a ingestão de cálcio e considerar a suplementação, se necessário, para ajudar a mitigar esses efeitos. Café e gravidez. Outro grupo que deve prestar atenção especial ao consumo de café é o das mulheres grávidas. A cafeína atravessa a placenta e pode afetar o feto em desenvolvimento. Estudos sugerem que o consumo elevado de cafeína durante a gravidez está associado a um aumento no risco de aborto espontâneo, parto prematuro e baixo peso ao nascer. Embora a pesquisa seja inconclusiva sobre a quantidade exata de cafeína que é segura durante a gravidez, a maioria dos especialistas recomenda limitar o consumo a menos de 200 mg por dia, equivalente a cerca de uma xícara de café. Além dos riscos físicos, o impacto da cafeína no desenvolvimento neurológico do feto é uma área de pesquisa emergente. Alguns estudos indicam que a exposição à cafeína no útero pode afetar o desenvolvimento cerebral, potencialmente levando a problemas cognitivos ou comportamentais mais tarde na vida. Dada a incerteza e os potenciais riscos, muitas mulheres optam por reduzir ou eliminar o consumo de café durante a gravidez. Impacto ambiental do café. O impacto ambiental do café é um tópico vasto e complexo. A produção de café em larga escala tem consequências ecológicas significativas, desde o desmatamento até o uso intensivo de recursos hídricos. O cultivo de café, especialmente em países em desenvolvimento, muitas vezes ocorre em áreas de alta biodiversidade que são desmatadas para dar lugar a plantações. Esse desmatamento não só destrói habitats naturais, mas também contribui para a perda de espécies e a degradação dos ecossistemas locais. Além disso, o café é uma cultura intensiva em água. Para produzir uma única xícara de café, são necessários cerca de 140 litros de água, levando em conta todo o processo de produção, desde o cultivo até a fabricação. Em regiões onde a água é um recurso escasso, isso pode ter impactos devastadores para as comunidades locais, que enfrentam desafios de escassez hídrica. O uso de pesticidas e fertilizantes na produção de café também apresenta riscos ambientais. Esses produtos químicos podem contaminar cursos d'água e solo, impactando negativamente a qualidade da água e a saúde dos ecossistemas. Além disso, os resíduos da produção de café, como a polpa de café, são frequentemente descartados de maneira inadequada, contribuindo para a poluição ambiental. Por outro lado, iniciativas como o café orgânico e o comércio justo buscam mitigar esses impactos, promovendo práticas agrícolas sustentáveis e garantindo que os produtores recebam um pagamento justo por seu trabalho.
Consumidores conscientes podem fazer a diferença ao optar por essas alternativas, ajudando a promover um sistema de produção de café mais ético e sustentável. Questões sociais e econômicas. O café também desempenha um papel significativo em muitas economias, especialmente em países em desenvolvimento. Milhões de agricultores em todo o mundo dependem do cultivo de café como principal fonte de renda. As volatilidades do café podem ter consequências devastadoras para os pequenos agricultores, que muitas vezes já vivem na pobreza. Quando os preços do café caem, muitos agricultores são forçados a vender sua produção por valores que mal cobrem os custos de produção, perpetuando um ciclo de pobreza. Em alguns casos, a falta de opções viáveis leva os agricultores a abandonar suas terras ou a recorrer a práticas agrícolas insustentáveis para sobreviver. Por outro lado, o comércio justo e outras iniciativas que promovem preços mínimos garantidos para os agricultores são passos na direção certa, mas ainda há muito a ser feito para garantir que os benefícios do mercado global de café sejam distribuídos de forma mais equitativa. O café é uma bebida profundamente enraizada na cultura global, mas é importante estar ciente dos riscos ocultos que ele pode apresentar. Desde os impactos na saúde cardiovascular e mental até os efeitos ambientais e sociais do cultivo de café, há muitas razões para consumir essa bebida com moderação e atenção. Seja você um amante de café ou alguém que está reconsiderando seu consumo, é essencial entender que cada xícara de café vem com um custo que vai além do financeiro, um custo que impacta a sua saúde, o meio ambiente e as vidas de milhões de pessoas em todo o mundo.